Meu nome é Aldísio Lima de Oliveira, sou biólogo, analista ambiental do ICMBio, e vou apresentar um trabalho aqui no 10º SAPIS. Queria cumprimentar os membros do GT, de Conflitos Socioambientais e Áreas Protegidas, e o nosso trabalho será Unidades de Conservação e o Eterno Conflito, a demanda de criação de unidades de conservação federais como instrumento de enfrentamento de conflitos socioambientais. Para iniciar esse trabalho, a gente vai definir o conceito de unidade de conservação no Brasil, que é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sobre um regime especial de administração, a qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Esta é a redação do artigo 2º, inciso 1º da lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ou seja, a unidade de conservação é um espaço que tem características naturais relevantes, ela tem que ter limites definidos, tem que ter um instrumento legal, ou seja, um decreto, um documento que cria essa unidade, e sobre um regime especial de administração e proteção. Grupos sociais. Como a gente pode ver aqui nas imagens das reportagens, há uma crítica sempre, uma contestação a algumas unidades de conservação, geralmente ligadas a atividades econômicas. Então, das propostas de unidade de conservação que nós temos hoje, atualmente, no ICMBio, cerca de 40% dessas propostas que estão em análise são reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável. E essas categorias se caracterizam porque são propostas que só podem ser feitas com a anuência das populações tradicionais. Agora, o colega Rodrigo vai falar sobre a hipótese do nosso trabalho. Boa noite a todos, agradeço o convite da participação do Aldísio, e gostaria de esclarecer o seguinte: esse trabalho, diante da magnitude de demandas de reservas extrativistas e RDS, o próprio Instituto é inquieto em tentar entender o porquê de tanta demanda. Pensando nisso, e desde uma perspectiva também acadêmica, da análise dos conflitos socioambientais que permeiam as unidades de conservação, nós pensamos na hipótese de que essas unidades de conservação, quando propostas por povos tradicionais, que é o caso das RDS e das RESECs, né, ou reservas extrativistas, elas operam como instrumentos para que esses grupos sociais possam enfrentar os conflitos em sua região, geralmente conflitos fundiários ou de acesso a recursos, ou que expõem uma dificuldade na aceitação do seu modo de vida. Entendemos que esse instrumento ele é relevante para esses povos, dada a sua força legal, que no âmbito federal tende ou tendia a reequilibrar as forças políticas que atuavam em determinado conflito. Vocês podem observar que no nosso recorte nós procuramos esses 40%. Só que deles, 11 ainda não estavam acessíveis, por isso eles não foram considerados na nossa análise, 11%, porque eram casos que ainda não tinham sido digitalizados e, dada a pandemia, a gente não teve um acesso facultado numa agilidade que pudéssemos contemplá-lo aqui. Como se trata de uma proposta de estudo preliminar visando um projeto de pesquisa mais amplo e longo, a gente entende que não há um prejuízo da nossa análise neste momento. Perpassamos aqui por um quadro onde a gente situa as unidades de conservação brasileiras, né? Você tem na segunda coluna os grupos, né, de proteção e uso sustentável, você tem as categorias das unidades de conservação no Brasil, e você tem sua relação com as categorias da IUCN, né, que, em nível nacional, propõe essa classificação de todas as unidades de conservação. A gente está trabalhando com as categorias da IUCN número 6, uso sustentável de ecossistemas naturais, que prevêem o uso tanto o
o uso no sentido da investigação, da pesquisa, da educação, visitação, extração e, inclusive, o uso de recursos naturais e conservação de paisagem. É uma categoria bastante ampla, muito embora a primazia se dê ao uso dos recursos naturais pelos povos tradicionais, né? Dando prosseguimento, o meu amigo Aldígio vai apresentar o processo de criação. Então, para a gente entender um pouco como se dá o fluxo no processo de criação de unidade de conservação, a gente tentou desenhar um fluxograma das atividades que a gente exerce durante o processo de criação de unidade de conservação. É claro que esse fluxograma ele procura dar uma visão geral de como se dá o processo, mas ele não vai abranger todas as particularidades. Há processos em que tem particularidades que podem fugir um pouco desse fluxograma, mas, de uma forma geral, a gente começa com o recebimento da demanda e a análise dessa demanda. Nessa análise é feita uma análise preliminar se essa demanda tem méritos para ser criado um ser federal. Em caso negativo, a gente verifica se a demanda pode ser atendida por outro órgão federal, estadual ou municipal, ou se a demanda não tem méritos para ser criada uma unidade de conservação. Nesses dois casos, ou a gente responde ao interessado informando que ela não tem méritos para ser uma criação de unidade de conservação e arquiva o processo, ou a gente redireciona para aquele outro órgão federal ou até um órgão ambiental estadual ou municipal que possa atender. Em caso dessa análise preliminar ser positiva, é feita a abertura do processo administrativo dentro do ICMBio. Especificamente no caso de categorias de RESEX e RDS, conforme a nossa instrução normativa, a gente realiza uma vistoria prévia na área, onde a gente vai verificar tanto as condições ambientais, como a organização da população demandante, os modos de vida, fazer uma análise in loco das características daquela demanda. Quando essa vistoria dá positivo, ou seja, a gente observa que a demanda é pertinente, ela vai passar para a etapa da realização de estudos e vistorias. Senão, a gente volta para a etapa inicial, onde ou se responde ao interessado que a demanda não tem méritos, ou se encaminha a outro órgão para atendimento dessa demanda. Os estudos vão ser feitos, são estudos socioambientais, estudos fundiários, estudos culturais. Então, esses estudos vão contribuir, aliado a vistorias realizadas no local, para definir limites preliminares, quais são as características e a viabilidade da continuidade do processo de criação dessa OC. Então, quando esses estudos indicam a continuidade do processo, é feita uma proposta preliminar de limites, de delimitação da unidade, para a etapa posterior, que seria a etapa de consulta pública. Nessa realização de consulta pública, é apresentada a proposta de uma forma geral à sociedade, e também pode ser feita reuniões setoriais com determinados setores que têm interface com a área da proposta, mas sempre há uma apresentação geral. Então, nessa consulta pública, ela é feita para se obter subsídios que acrescentem informações que já existem nos estudos e também para definir melhor os limites e a localização da unidade. Então, a gente, após essa consulta pública, recebe essas demandas, as demandas de ajustes, de alterações, de ajustes de limites, alterações de limites, e faz uma análise dessas alterações. Quando as demandas são pertinentes e é possível conciliar, faz-se o ajuste nos limites da unidade, se não, responde-se aos demandantes o porquê de não poder ser feito esses ajustes. Ao final desse processo de consulta pública, a gente faz a elaboração de uma proposta final, que inclui uma minuta de decreto, uma nota técnica explicando todo o procedimento, dando uma síntese do procedimento feito para a proposta, e uma exposição de motivos para a composição do decreto de criação daquela unidade. Esses documentos são encaminhados para uma análise jurídica por parte do órgão, para verificar se todos os requisitos legais foram atendidos,
E, em caso positivo, se precisar fazer algum ajuste, é feito esses ajustes nessa parte legal e, finalizado esse processo, a proposta é encaminhada ao MMA como uma proposição de nova unidade de conservação. Aqui a gente tem um quadro, um recorte assim mais recente, de 1997 até 2018, dos processos, das demandas de criação de RESEX e RDS, que estão em verde, e das criações de RESEX e RDS. A gente observa que entre 1997 até 2006, a gente tem um crescente de criações de unidades de conservação, onde você vê que as barras em marrom vão crescendo, e depois tem uma queda de 2007 a 2010, depois um período sem criações e algumas criações, tanto no ano de 2004 como no de 2018. E também em relação às demandas, né? A gente tem demandas, desde 97, demandas menores, em 2001 começa a haver um avanço dessas demandas, que culmina em 2006 e 2009, que são os anos que tem mais demandas, e é importante a gente esclarecer que nem sempre o ano que tem as demandas, no caso, por exemplo, de 2002, nem todas essas demandas que foram, essas demandas de 2002, não são as unidades que são criadas, porque, como eu falei, existe todo um processo. Então, essas criações são de demandas anteriores, então, e vai sendo analisado esses processos. Então, há essa diferença de tempo entre o que é criado e o que é recebido. E em relação aos proponentes, a gente tem alguns proponentes que são quem demanda a criação dessas unidades nessas categorias, principalmente as associações, ou seja, já tem um grau de organização da comunidade demandante. Essas associações são diversos tipos de associações, de moradores, de agricultores, de extrativistas. A gente tem, que é a grande maioria, 41%, a gente tem 11% de organizações não governamentais, a gente tem cerca de 7%, do Estado, ou seja, ou prefeituras, ou órgãos estaduais, ou até órgãos federais, mas de órgãos do Estado, e colônias de pescadores também em 7%. A gente tem, aí vai diminuindo de 6% até 1% entre cooperativas, sindicatos, moradores, índios, quilombolas e outros que não se incluem em nenhuma dessas categorias. Continuando com o Rodrigo agora, as principais ameaças que mobilizam essas propostas de criação. Dentro da nossa proposta metodológica, nós buscamos fazer uma análise do discurso na justificativa dessas proposições, ou seja, por que se propunham criar uma RESEX e uma RDS num determinado território. Como os proponentes, por mais que tenham sido lançados, a maioria deles são ligados às comunidades, mesmo quando é uma ONG ou um sindicato, eles estão relacionados com setores ativos dessa comunidade, a gente pode entender que, na maioria dos casos, os discursos usados e as justificativas usadas, elas são da própria comunidade ou de suas lideranças. Nesse sentido, nós observamos que muitas justificativas buscam assentar o porquê da criação na ameaça sobre o seu modo de vida, seus recursos naturais que eles usam ou o seu território social, né? Nesse sentido, observamos que essas ameaças, geralmente, elas vêm de setores ligados à economia mais hegemônica no país, né? A um modelo de desenvolvimento que é mais global e que se opõe ao modo de produção tradicional, que tende a ser mais sustentável, né? Com impacto menor, etc. Você observa claramente que a agropecuária e as questões fundiárias predominam sobre o impacto das áreas, né? E aí a gente está falando tanto da especulação imobiliária que recai principalmente no litoral, sobre as comunidades de pesca, quanto aquelas que recaem sobre o reconhecimento de territórios com fins de produção agrícola e pecuária, que são os conflitos fundiários, né?
Também você vai observar que pesca e cassinocultura, como escalas industriais, elas se opõem justamente aos catadores de mangue e aos pescadores mais tradicionais. O turismo também ele vem com uma peça forte, porque a gente está falando não do turismo de base comunitária, mas um turismo mais industrializado, baseado em um investimento mais alto, né, mais vultuoso. A extração madeireira, muitas vezes por questão de grilagem, né, que vem logo em seguida, crescimento urbano sobre áreas que eram ocupadas tradicionalmente por populações, até questões como poluição, acesso à água e etc., né? Muitos desses casos, eles estão relacionados justamente com essa questão da economia hegemônica. Isso nos pode colocar um questionamento. Por que eles vão procurar justamente na reserva extrativista e na reserva de desenvolvimento sustentável a busca de um fortalecimento dos seus direitos de manter o seu modo de vida, manter acesso a recursos naturais e manter um território? Porque acaba que o Estado, muitas vezes, ele é um ente que deveria apaziguar essas situações. Mas no nível local, nem sempre o Estado ele é ileso à pressão política e econômica. Do mesmo jeito que muitos grupos políticos fortes têm atuado mais firmemente no Congresso. Haja visto o slide que a gente mostrou dos questionamentos. A gente mostrou ali atrás a mineração, né? E a gente está falando de uma mineração feita por grandes corporações. A gente está falando de setores como que possuem uma mobilização e uma estrutura de convencimento dentro do Congresso Nacional muito grande. No passado, quando essas populações buscavam esses direitos e reconheciam no Congresso uma porta, aparentemente, se a gente analisar aquele quadro da apresentação de proposições, ela cresce no momento em que o Congresso, digamos, está com pautas um pouco mais abertas a questões das minorias, enquanto ela vai diminuindo quando esse Congresso vai se fechando. Esse é um dado relevante, não tanto para o ICMBio. Para o ICMBio, a questão principal é porque essas categorias elas ganham uma evidência de reconhecimento, e esse reconhecimento ele vai contemplar o papel da unidade de conservação, do uso sustentável, do modo de vida, ou ele é um subterfúgio para garantias de direitos simplesmente, que futuramente podem não se manter, né? É um questionamento relevante para o órgão, haja visto o processo de investimento para a criação e de manutenção de áreas. Por outro lado, do ponto de vista acadêmico, um entendimento que a gente lança sobre o papel do Estado, do Congresso, ele é bastante relevante, né? Se pensarmos que o Estado ele tem uma estrutura feita para controlar abusos e injustiças sociais e promover o bem-estar coletivo, a gente pode tentar entender melhor como essas populações, em contraste ao modelo de desenvolvimento mais hegemônico, elas estão procurando apoio justamente no Congresso. Para isso, a gente tem uma série de teorias de trabalho em conflito social, que vão desde das teorias marxistas, né, até as weberianas e outros mais, chegando até o conflito socioambiental propriamente dito. Essas teorias do conflito, elas são bastante amplas, a gente não vai aprofundar aqui agora, porque elas estão em vários campos do conhecimento, que vão desde as ciências sociais, antropologia, sociologia e política, até mesmo a questão do direito, da psicologia social e etc., né? Mas elas são relevantes para a nossa análise. E por que a gente não vai aprofundar aqui? Por duas questões. Primeiro, a questão do tempo, que ele é bastante exíguo, então é uma comunicação de uma análise preliminar, né? E aí vem o segundo motivo, que ela pretende ser um projeto de pesquisa que pretendemos desenvolver continuamente. E, nesse sentido, convidamos a todos, aqueles que tiverem interesse, né,
todos aqueles que tiverem interesse e abertura para participar desse debate conosco. Nosso contato está aqui e agradecemos a oportunidade de apresentar e iniciar esse debate, que vai contribuir tanto para a política pública quanto também para o entendimento do papel da política pública nas relações sociais entre diferentes grupos da sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Aldir. Obrigado. E